Será que a história da humanidade é só uma série de eventos aleatórios? Ou será que existe um roteiro cósmico por trás de tudo? Hoje a gente vai mergulhar nas páginas de A Caminho da Luz, um livro que propõe exatamente isso, uma história espiritual e com propósito para o nosso mundo. Bom, para começar, a premissa central do livro já dá o tom, né? A ideia de que o destino do mundo repousa nas mãos de uma consciência divina, Jesus, é o ponto de partida para toda a cosmologia que a gente vai explorar. Então, para a gente entender essa visão, vamos seguir a ordem do próprio livro, tá? Primeiro a Gênese, como tudo começou de um jeito espiritual. Depois, a gente vai falar sobre os exilados de outro mundo. Aí vamos ver como as grandes civilizações entram nessa história, cada uma com uma missão. E claro, como tudo isso preparou o terreno para uma grande mensagem. E qual é, no final das contas, o fio que conecta tudo isso? Então, o ponto de partida aqui não é o acaso, sabe? Não é um Big Bang e pronto. A narrativa diz que a Terra foi projetada de propósito, uma criação totalmente deliberada, orquestrada por uma inteligência espiritual superior. Pensa assim, uma comunidade de espíritos puros, como se fossem os grandes arquitetos do nosso planeta. E de acordo com a obra, essa comunidade que tinha Jesus como um de seus membros foi quem guiou, passo a passo, toda a formação da Terra. Seguindo essa lógica, nada, absolutamente nada foi por acaso. Eles até usam um termo bem forte, o divino escultor. Esse seria Jesus, que teria literalmente esculpido cada detalhe geológico e atmosférico da Terra. Sabe, desde a ionosfera até o surgimento da primeira vida. Tudinho foi um ato intencional. Ok, então o palco, o nosso planeta, está pronto. Mas e os atores dessa grande peça? Pois é, aí que a história dá uma virada bem interessante. Ela introduz a chegada de exilados, gente de outro mundo mesmo, que viriam a formar o que o livro chama de raças adâmicas. Mas de onde exatamente vieram essas tais raças adâmicas? O livro se aprofunda muito nessa questão da ancestralidade delas. E a resposta, olha só que interessante, não está aqui na Terra. Segundo essa história espiritual, a origem está longe, a anos-luz de distância, num planeta que orbita a estrela Capella, lá na constelação de Cocheiro. E aqui a gente vê um contraste bem forte, né? Lá em Capella, esses espíritos eram super avançados, mas rebeldes. Eles viviam num mundo pacífico, só que estavam atrapalhando o progresso por lá. O exílio aqui na Terra, então, foi tipo uma jornada de redenção. Eles renasceram num mundo primitivo, sabe? Para aprender com a dor, mas também para ensinar e ajudar a acelerar a evolução por aqui. E olha, não foi um desembarque bagunçado, cada um por si. De acordo com o texto, esses espíritos exilados reencarnaram em grupos específicos, que foram a semente das grandes civilizações que a gente conhece. Cada civilização virou uma espécie de escola, sabe? Com uma missão e uma lição espiritual bem definida. É aqui que a gente começa a ver a história com outros olhos. Essas civilizações super importantes não são só impérios, são vistas como salas de aula espirituais. O Egito, por exemplo, trabalhando a saudade daquele lar perdido. A Índia, mergulhando fundo na fé. Israel, trazendo a ideia de um Deus único. E a Grécia, claro, sendo o berço da razão. O caso do Egito é bem emblemático. Sabe toda aquela fixação que eles tinham com a vida após a morte, as pirâmides, a mumificação? O livro explica isso como uma memória espiritual coletiva. Uma saudade, sabe? Uma saudade imensa daquele lar celestial que eles perderam. Era um desejo profundo de voltar para casa. Então, imagine só. Milênios se passam, com essas escolas espalhadas pelo mundo ensinando suas lições. A base estava pronta. A narrativa explica que a humanidade estava sendo preparada, pouco a pouco, para o próximo grande ato. A chegada de uma mensagem que iria unificar tudo isso. Mas o que conecta profecias tão distantes, lá na China, na Índia, em Israel? Segundo o livro, o elo era uma espécie de memória intuitiva. Uma lembrança da promessa que o próprio Jesus teria feito a esses espíritos lá atrás, antes do exílio. A promessa de que um dia ele viria para ajudar no caminho de volta. E é nesse ponto que a coisa toda se amarra. Todos os fios soltos da história se encontram aqui. É o clímax dessa jornada espiritual. O momento que ilumina e dá sentido a tudo que veio antes. Percebe como é um ciclo completo? Começa lá na criação do planeta, depois vem o exílio para aprender e ensinar, aí tem todo o aprendizado nas civilizações e o arco se fecha com a chegada do Cristo. É o divino escultor voltando para sua obra, para guiar sua criação. Ele conecta o ponto de partida com o ponto de chegada, a criação com a redenção. Então, no final das contas, a mensagem principal do livro é esta. A história humana não é um caos de eventos aleatórios. É uma jornada com direção, um caminho da luz.
Cada passo, cada civilização, tudo faz parte de um plano maior, que seria governado pelo amor e por uma lei divina. Ao recontar nosso passado como uma jornada com propósito, A Caminho da Luz nos deixa com uma pergunta inevitável. Se toda a história até aqui seguiu um roteiro, qual será então o papel da nossa época neste grande enredo cósmico?